Boa noite a todos. Boa noite, Edson. Nós estamos aqui hoje fazendo este vídeo em função da impossibilidade de estarmos juntos, estarmos presentes lá no nosso querido Seara das Fraternidades, fazendo essa reunião, que é a reunião pública das quartas-feiras. E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo da minha casa. Você está me vendo aqui sozinho, ao invés de estar lá no nosso centro, lá nas nossas dependências, falando para centenas de pessoas que nesse instante estariam lá presentes nos nossos salões. Mas essa impressão que temos de estarmos sozinhos é realmente só uma impressão, porque nesse instante as pessoas que têm essa habilidade, a possibilidade de ver além da matéria, veriam, por exemplo, eu aqui na sala da minha casa, estando ao lado do meu mentor, estando ao lado deste amigo querido que está aqui me ajudando, está aqui me orientando, está aqui tentando fazer com que eu me saia da melhor maneira possível nessa tarefa. Também está presente aqui, sem dúvida nenhuma, o responsável espiritual por essa tarefa lá do Seara, que também está cuidando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Não tenho dúvidas que aqui do meu lado também estão amigos, familiares, desencarnados, que vieram aqui para me prestigiar, que vieram aqui para me ajudar nessa tarefa. Além disso, devem estar presentes também espíritos daqui da região que estavam passando, que por qualquer motivo foram trazidos até este local nesse instante. E da mesma forma que eu estou aqui acompanhado desses amigos, estou aqui acompanhado dessas entidades, você aí que está na sua casa também está na companhia de muitos desses. E não é um caso específico agora em relação a essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos permanentemente acompanhados de amigos, de companheiros, de espíritos que querem o nosso bem e que muitas vezes também nos acompanham simplesmente para ficar conosco por qualquer motivo, por conta da nossa vibração, por conta daquilo que nós temos. E isso é uma ocorrência bastante comum. Tem inclusive um caso que aconteceu com o Chico, logo no início da sua tarefa mediúnica, ainda quando ele estava lá em Pedro Leopoldo. Ele cuidava do centro espírita, ele que era o responsável pelas tarefas lá desse centro. E numa noite muito fria, uma noite muito chuvosa, ele foi, era o dia do trabalho, era o dia da reunião pública, como é o dia da nossa reunião pública aqui nesse instante, e ele chegou lá, abriu portas, abriu janelas e ficou esperando as pessoas que deveriam comparecer naquele instante lá naquele centro, naquele momento. Mas a tempestade estava muito forte, a tempestade era muito intensa. Nem o irmão do Chico, que costumava fazer o trabalho com ele, se apresentou naquela noite. Eu sei que deu a hora do trabalho, como o salão estava vazio, como não tinha ninguém, Chico foi embora, resolveu ir embora. E começou a fechar as janelas do centro, para poder trancar tudo e ir embora. Quando que, de repente, Emmanuel aparece na frente dele, Emmanuel, que é o grande mentor do Chico, que foi o grande companheiro dele durante sua vida aqui encarnado, aparece na frente do Chico e pergunta: Chico, o que você está fazendo? Quem assistiu o filme do Chico, o filme que fala da vida do Chico, sabe que Emmanuel realmente ele tinha um jeitão assim, um mandão, meio sargentão. Pessoas que conviveram com o Chico lá em Uberaba, que tiveram a oportunidade de ver Emmanuel se manifestar, sabe que Emmanuel era desse jeito mesmo. E foi desse jeito que ele se dirigiu ao Chico, na hora que o Chico estava se preparando para ir embora. E Chico, doce do jeito que ele era, sabe, aquela mansidão, aquela bondade toda, diz para Emmanuel: Emmanuel, deu a nossa hora, não apareceu ninguém, eu estou fechando o centro para ir embora. E Emmanuel diz: como não apareceu ninguém? Olhe direito para o salão. Nisso Chico se volta
para o salão ali de reuniões e, deixando de olhar com os olhos da matéria e olhando com os olhos da alma, ele percebe uma multidão de entidades, uma multidão de espíritos que estavam ali, nesse instante, aguardando o início do trabalho. E Emmanuel diz para Chico: vamos lá, Chico, inicia o trabalho porque você já está atrasado. E assim o Chico fez. O interessante é que se alguém passasse naquele instante na frente do centro e olhasse para dentro, iria ver Chico falando para o salão vazio, sem imaginar que ali existiam dezenas de entidades, dezenas de espíritos que estavam aproveitando cada uma daquelas palavras. E isso acontece conosco também, acontece principalmente nesses instantes dessa pandemia, onde nós temos a impressão de que estamos sozinhos, nós temos até muitas vezes a impressão de que nós estamos desamparados e na verdade nós não estamos. Nós estamos constantemente amparados, nós estamos constantemente auxiliados. E esse é o tema da palestra de hoje. Esse é o nosso tema da nossa conversa de hoje, que é Ajuda-te, que o céu te ajudará. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que tem inclusive esse tema, ele traz um trechinho do Evangelho de Mateus, que inclusive eu vou ler para vocês agora. Pedi e será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas a todos os que lhe o pedirem. Muito bom. A gente lendo esse texto, falando de pedir, obtereis, pedir, se será dado, bati e lhe será aberto, a gente tem a impressão de que as coisas vêm assim meio de graça para nós. A primeira leitura que a gente faz desse texto é nesse sentido. Quando, na verdade, o sentido é exatamente o inverso. O texto chama a atenção para a necessidade da nossa ação. Então, eu posso obter, mas para obter, eu tenho que pedir. A porta vai me ser aberta, mas ela só vai ser aberta se eu bater. Se não houver a minha atitude, se não houver a minha ação, não vai bastar simplesmente pedir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se isso não for desta maneira, se não existir a necessidade da minha atuação nesse processo, se os céus me dessem qualquer coisa de graça, eu não iria sair do lugar. Porque, na verdade, nós somos pessoas acomodadas. Nós adoramos a nossa zona de conforto. Nós não gostamos de sair da nossa situação. Nós gostamos mesmo de ficar quietinho no nosso canto. Imagine só você, se lá naquele tempo que a gente habitava as cavernas, se todo o alimento que a gente precisasse, se tudo aquilo que nós necessitássemos, se isso caísse dos céus. Possivelmente, hoje em dia, dezenas de milhares de anos depois, nós estaríamos ainda vivendo nas cavernas. Porque a gente não iria sair. Se nós tivéssemos absolutamente tudo aquilo que nós precisamos, nós não iríamos sair da nossa zona de conforto. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, não permite que isso aconteça. Então, o que há necessidade? Nós tivemos que sair da nossa caverna para ir caçar, para ir trazer comida para dentro do nosso canto, para a nossa família. E no início nós caçávamos com pedras. E aí nós começamos a perceber que os animais eram muito espertos e eles fugiam das pedras que nós atirávamos. Então nós resolvemos desenvolver um pedaço de couro onde a gente colocava a pedra dentro e a gente conseguia tirar a pedra mais rápida e mais longe. Com o passar do tempo, nós percebemos que a gente poderia ser um pouquinho mais efetivos se ao invés de pedras nós usássemos lanças. E nós inventamos a lança. Passado outros tantos anos,
nós descobrimos que se a gente diminuísse a lança e colocasse ela num arco, essa lança se iria mais longe e conseguiria atingir a caça de uma maneira mais rápida. E assim, ao longo de todos os séculos, nós viemos evoluindo. Nós viemos evoluindo através do nosso trabalho. Essa é a lei do trabalho. E é o nosso trabalho que conduz ao nosso progresso. Do mesmo jeito que nós saímos da pedra lá atrás, e hoje em dia nós temos outras formas de caçar, temos outras formas de nos alimentar, porque nós evoluímos nessa tecnologia. Junto com a nossa evolução tecnológica, nós também tivemos a nossa evolução moral, porque isso também faz parte da lei do progresso. A lei do trabalho e a lei do progresso, elas estão andando muito juntas, e é isso que nos impulsiona à frente. Então essa lei nos diz claramente que quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós seremos recompensados. Por quê? Porque à medida em que eu faço a minha parte, Deus, os céus, o nome que você der para isso tudo, também vai fazer a parte dele e vai nos ajudar nessa nossa caminhada. Mas aí nós esbarramos num outro problema. O que a gente deve pedir? Você talvez possa dizer, poxa Sérgio, há muito tempo eu peço para ganhar na Mega Sena. Há muito tempo eu faço a minha parte. Eu vou na lotérica e faço o jogo. Mas nem por isso Deus me concede esse prêmio. O que eu estou fazendo de errado? Ou será que Deus não gosta de mim? Na verdade, a gente precisa saber muito bem o que a gente precisa pedir. Porque nem tudo aquilo que a gente quer é bom para nós. Então, muito embora muitas vezes nós fazemos os nossos esforços numa direção, mas de alguma maneira ou de outra, aquilo não é o mais positivo, aquilo não é o que nós precisamos. Nós somos egoístas por natureza. Nós costumamos pedir muito a nosso favor. E esquecemos que a gente precisa se dedicar um pouquinho mais. A gente precisa ser um pouco mais generoso. Então, na hora do que pedir, o que eu posso pedir? Eu posso pedir mesmo olhando exclusivamente para mim, eu posso pedir para que eu tenha luz, que eu tenha paz, que eu tenha sucesso nos meus empreendimentos, que eu possa crescer como pessoa. Eu posso pedir também para aquelas pessoas que me rodeiam. Eu posso pedir para a minha comunidade. Porque o quanto mais justo for o meu pedido, o quanto melhor for o meu pedido, não só para mim, mas para todos aqueles que estão ao meu lado, mais facilmente esse pedido será atendido. Quanto menos egoísta esse pedido for, mais facilmente nós vamos obter o auxílio do céu. O nosso pedido precisa ser justo, o nosso pedido precisa ser bom. E você que me acompanhou até agora pode estar pensando assim, poxa vida, mas tem determinadas situações onde que eu faço um pedido justo, onde que eu faço um pedido que é bom, e mesmo assim eu não o obtenho. Por exemplo, a pessoa está sofrendo uma doença, a pessoa tem um grande mal, e é um mal que já vem há muito tempo, e ela pode pedir, e é justo até que ela peça, para que esse mal seja curado, para que esse mal seja resolvido. Mas por qualquer motivo, esse mal não é resolvido, ele não é curado disso daí. Por quê? Será que Deus está castigando essa pessoa? A gente precisa compreender que muitas vezes a doença é o grande remédio que a gente precisa. Então, muito embora eu possa estar pedindo para ser curado, mas a minha cura, na verdade, é passar por aquela situação de uma doença, de uma enfermidade. A gente não consegue imaginar, porque a nossa visão é assim, é muito restrita, ela é muito limitada a esta encarnação. Nós não temos a visão das encarnações anteriores. A gente não consegue imaginar o que um sofrimento que nós estejamos tendo nesta encarnação, o quanto esse sofrimento está resolvendo séculos de equívocos, séculos de atitudes erradas. Nós não conseguimos imaginar isso. Com certeza, muitas vezes, a doença é aquilo que nós mais necessitamos. E isso vale para tudo. Isso vale para o teu marido, que é meio complicado. Isso vale para a tua mulher, que é meio irritada. Vale para os teus familiares difíceis.
vale para o teu chefe, que também é uma chateação sem tamanho, vale para este momento que nós estamos vivendo, que é um sofrimento geral, onde existe muita desesperança, onde existe muita preocupação, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas vale para tudo, porque nós vamos receber sempre aquilo que está de acordo com a nossa programação reencarnatória. Eu posso citar um exemplo que você pode até achar meio bobo, mas que mostra assim claramente como é que isso funciona. Eu gosto muito de pintura, eu adoro pintar. Só que tem um pequeno problema, eu não sei pintar. Um belo dia eu resolvi, seguindo até esta recomendação do ajuda-te que o céu te ajudará, eu resolvi aprender a pintar. Então, o que fiz eu? Eu comprei umas tintas, comprei pincéis, comprei telas e eu consegui fazer um monte de sujeira. Nada mais que isso, foi um monte de sujeira. Muito embora eu adorasse, e adoro ainda hoje em dia, eu não conseguia além da sujeira. Eu falei, bom, de repente eu não estou fazendo a coisa certa. Vou me matricular numa escola. E assim eu fiz. E o máximo que eu consegui foi sujar mais telas, só que dessa vez com o auxílio de uma professora. Por quê? Porque eu percebi que isso não faz parte da minha história. Não é um talento que eu tenho. Embora eu possa gostar, eu não tenho talento para isso. Mas eu tenho talento para outras coisas. Então, nesta encarnação, eu vou me dedicar a esses outros talentos que eu tenho, porque realmente isso faz parte da minha programação. Quem é que pode imaginar que numa próxima encarnação eu não venha a ser um grande pintor? Não sei, a gente não sabe, a gente não tem condição de adivinhar. A gente tem que procurar seguir aquilo que nós temos mais ou menos na nossa mão, porque aí as coisas ficam mais fáceis. Assim, o quanto mais eu procurar me dedicar para aquilo que está ao meu lado, para aquilo que eu sei que está mais ou menos dentro da minha necessidade, está mais ou menos dentro da minha possibilidade, mais facilmente as coisas irão acontecer. Com certeza, quanto mais generoso eu for, as coisas também vão acontecer de uma maneira mais fácil. E isso não é o Espiritismo simplesmente que fala. Isso não é simplesmente a doutrina espírita que diz. Isso, na verdade, faz parte de um conhecimento ancestral. A sabedoria esotérica há muito tempo diz que o universo conspira a teu favor. E você pode reparar que isso acontece. Sempre que você estiver envolvido num projeto positivo, sempre que você estiver envolvido numa boa atitude, seja para os outros, seja para você mesmo, as coisas funcionam e funcionam de uma maneira bastante efetiva. Mesmo agora, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, se nós procurarmos fazer a nossa parte, que seja ajudando aquela pessoa que está mais necessitada, que você sabe. Não precisa muita coisa, indo fazer compra para alguém que você sabe que está impossibilitado de sair de casa, conseguindo arrumar alguma coisa para uma pessoa comer, seja ela quem for. Em relação a você mesmo, tendo pensamentos positivos, tentando manter a tranquilidade, aceitar as pessoas que estão do teu lado, entender o momento difícil que nós estamos passando. Porque quanto mais você fizer a tua parte, mais o céu vai te ajudar. Mais facilmente nós vamos conseguir passar por toda essa situação. E isso pode acontecer não só nas grandes coisas, você não precisa se preocupar, não, eu vou pedir a Deus para que essa pandemia passe. Nós podemos nos preocupar com as pequenas coisas também, porque mesmo nas pequenas coisas, nas coisinhas do cotidiano, Deus está presente e enquanto você estiver fazendo a sua parte, o céu com certeza vai fazer a parte dele. O céu com certeza também vai te ajudar. Eu vou contar para você uma historinha que aconteceu comigo nesse processo em que eu estava montando esse nosso bate-papo. Quando nós somos convidados para fazer uma palestra, quando nós somos convidados para falar em qualquer lugar,
as pessoas normalmente nos dão um tempo previsto, que é o tempo que eles têm programado dentro das atividades da casa. E aqui, especificamente no caso da Seara das Fraternidades, o tempo que é estabelecido é mais ou menos 30 minutos. Pois muito bem, eu tenho por hábito pensar no tema que me foi passado, eu tento montar alguma coisa, faço alguns tópicos, você pode até não estar vendo, mas eu estou aqui com um pedacinho ligado, o meu computador ligado aqui com os temas que eu estou vendo para poder falar sobre tudo aquilo que eu imaginei. E depois que eu estabeleço esses tópicos, eu faço como se fosse um ensaio, para ver quanto tempo que eu estou conseguindo gastar. E eu sei que eu pensei, fiz esse ensaio e eu descobri que eu só estava preenchendo 17 minutos do tempo. Faltavam 13 minutos para poder preencher aqueles 30 que me foi dado. E aí bateu aquilo que de vez em quando bate nas pessoas, que é o bloqueio criativo. Por mais que eu pensasse, por mais que eu me dedicasse, eu não conseguia sair daquela situação. Eu sei que teve um certo instante que eu resolvi até reclamar numa rede social que eu participo, e eu disse, poxa vida, estou aqui com 17 minutos de uma palestra que deveria durar 30. E depois que eu publiquei isso, só falei isso daí. Depois que eu publiquei isso, as pessoas começaram a responder a essa minha postagem, alguns com algumas dicas, outros dando uma sugestão de abordagem. E eu sei que eu comecei a ler aquilo tudo que eles estavam me passando, que os meus amigos estavam me passando, e de repente eu percebi que naquele instante eu estava tendo o exemplo prático dessa palestra. Eu estava tendo o exemplo prático do ajuda-te que o céu te ajudará. Porque naquele instante que eu peguei e eu joguei, quase que como se fosse um pedido de auxílio, o céu imediatamente mandou que pessoas respondessem para mim, que pessoas me dessem dicas, que pessoas me dessem sugestão. E isso acontece na nossa vida a todo tempo, a todo momento. Muitas vezes a gente está envolvido num problema e de repente aparece uma pessoa e no meio de uma conversa assim absolutamente despretensiosa, ela vem nos dar uma informação que é a solução do problema. Eu não posso esperar que quando eu estiver com um problema, que Deus apareça na minha vida e vá resolver esse problema. Ele não faz isso para a gente. O que Ele me dá são ferramentas para que eu possa lidar com isso. Mas até nesse momento, até nesse instante, eu também preciso ficar atento e eu também preciso fazer a minha parte. Porque eu preciso perceber que isso chegou à minha vida. Seja uma conversa, seja um texto, seja um acontecimento que eu observo, eu preciso estar atento para, seguindo aquele ensinamento de que o universo conspira a nosso favor, eu preciso estar atento para saber o que o universo está dizendo para mim. E sempre que eu estou atento, com certeza eu vou receber uma boa lição, eu vou receber uma boa orientação. Nesse instante, eu espero honestamente que o que o universo esteja dizendo para você, através das minhas palavras, porque quem está dizendo aqui não sou eu, mas é todo um conjunto de espíritos, de entidades, de conhecimento que veio através dos tempos, eu espero que nesse instante o universo esteja dizendo para você, olha, não se preocupe, tudo isso vai passar. Nós vamos ter que passar por essa situação que nós estamos vivendo, mas tudo isso, um momento, vai ter fim. Tenha paciência, tenha esperança, tenha resignação, faça aquilo que você puder. Porque no momento certo, no momento em que a humanidade já terminou aquela necessidade de passar por essa situação, tudo isso vai passar. E nesse instante, você vai voltar a ser feliz. E é isso que eu honestamente desejo para todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos.